E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, de novo, finalmente no YouTube, depois dessa turbulência de provas, é o principal motivo do meu sumiço, são as provas, tá? Só pra ficar bem claro, né, não desisti de vocês, podem ter certeza que não. Galera, como eu tinha falado no meu último vídeo, eu disse que eu tinha uma vontade muito grande de começar a introduzir mais conteúdos de ciência, que é uma área que eu gosto bastante. No início do canal eu fiquei pensando, será que eu vou falar só sobre intercâmbio? Será? Tanto que refletiu no nome do canal, eu pensei, será que eu vou botar um nome de intercâmbio com o Luiz? Sei lá o que era, mas eu fui ver que o meu canal ele pode ser de várias coisas, inclusive de ciência. E um assunto que eu tenho muito interesse e que eu resolvi então trazer pelo canal por um evento que aconteceu semana passada, que eu já vou falar disso, é aquela parte de resistência das bactérias aos antibióticos, né, as superbactérias, como a mídia adora chamar, né? E o grande desafio desse vídeo, não sei se eu vou conseguir cumprir, espero que sim, é não deixar uma coisa tão básica e também não deixar uma coisa tão técnica. E eu sei que aqui os níveis são bem diferentes, eu sei que a gente tem pessoas que fazem pós-doutorado, até pessoas que estão no ensino médio, então são dois extremos bem grandes, mas eu tenho certeza que você sabe o que são bactérias, então eu não vou entrar nesse detalhe mais básico. Mas então vamos começar a pensar pelo lado assim, ok, todas as bactérias são iguais? Não, as bactérias elas não são iguais, cada bactéria tem um tipo de mecanismo, elas são agrupadas em diferentes grupos. Então você imagina, a gente tem bactéria em tudo, a gente encontra bactéria em qualquer lugar, inclusive bactérias que estão no nosso corpo, que a gente chama de microbiota normal. Elas estão na pele, elas estão dentro do nosso sistema digestório, todos os lugares que vocês imaginam existem bactérias que ficam lá de boa, né? Elas não causam nenhum tipo de problema se você é uma pessoa saudável, não tem nenhum desequilíbrio de bactérias, se você não está imunossupresso. O que acontece muitas vezes é que a gente pode ter esse desequilíbrio de bactéria ou inclusive a gente ter a infecção por um tipo de bactéria que não é da nossa microbiota normal. Acho que todo mundo alguma vez na vida já tomou antibiótico, certo? E para que servem os antibióticos? Os antibióticos eles são as drogas, né, os fármacos escolhidos para matar a bactéria, para deixar você curado, livre delas. E aí o que acontece? A gente usa o mesmo antibiótico para todas as bactérias? Não. Pode dividir as bactérias em gram-positivas e gram-negativas, aquele grupinho. Isso vai ser muito importante na hora que a gente vai escolher um antibiótico. Existem antibióticos específicos para bactérias gram-positivas, específicos para gram-negativas. O número de antibióticos que eram liberados, antigamente era muito alto, né? Vamos dizer, estava lá em cima. O número de antibióticos que são aprovados hoje é muito pouco, porque antibiótico é uma coisa bem perigosa de se trabalhar, você tem que ter um conhecimento muito grande, o médico, toda a equipe tem que saber que você está lidando ali não só com aquele paciente na hora que você for fazer o tratamento dele, mas você pode, às vezes, se você estiver dando algum tipo de antibiótico errado, além de você vai matar a pessoa ou não vai tratar direito, você vai estar tendo algum tipo de alteração naquelas bactérias que no futuro vão ser um grande problema. Digamos então, uma pessoa, ela tá com alguma infecção bacteriana, né? O que o médico vai fazer? O médico vai ter que prescrever um antibiótico para combater essa infecção. Como é que as bactérias elas ganham resistência? Um dos maiores motivos de resistência bacteriana é na parte do tratamento empírico de antibiótico. E antibiótico era para ser uma coisa que você tinha que ter um pouco de dificuldade para conseguir. E é o que a gente sabe que não acontece. Qual é um dos maiores problemas para que a bactéria ganhe resistência? Digamos então que você tá lá com as bactérias e elas estão lá no seu corpo e você começa então a utilizar um tipo de antibiótico. O médico vai lá e fala para você, olha, você tem que tomar esse antibiótico nessa dosagem, nessa concentração, então de tanto tempo, sei lá, 2 semanas você tem que tomar certo. Durante 2 semanas. Você tá com aqueles seus sintomas, né, de infecção bacteriana, e aí você começa a tomar o antibiótico e começa então a matar as bactérias. Vale lembrar que no meio daquelas milhões de bactérias existem algumas que são resistentes àquele tipo de antibiótico que você tá tomando, por exemplo. Aí depois, digamos que depois de 1 semana tomando esse antibiótico, você acha, eu tô bem, tô feliz, tô sem sintoma nenhum, tá legal. Por que eu vou tomar mais de 1 semana, né? O médico falou, tomar mais 1 semana e tem aqueles efeitos colaterais de antibiótico que a gente conhece. Eu vou parar, eu tô bem já, pra que isso? E aí, meu amigo, que tá o problema? Quando se interrompe um tratamento de antibiótico, é que vem um grande problema de resistência. Lembra que eu falei pra vocês, aquelas bactérias que estavam lá pouquinhas que tinham resistência, tava tendo o equilíbrio bacteriano. Só que agora, elas estão, só elas lá. As bactérias que têm resistência, elas começam a tomar conta e aí vão passando a resistência delas para outras bactérias. E acaba que você fica com bactérias resistentes àquele antibiótico que você estava tomando. E é daí que começam os
dos principais tipos de resistência, principalmente para a pessoa não tomar corretamente o antibiótico. E é por isso, galera, que vale lembrar, antes de continuar o vídeo, que você tome pelo tempo certo. Se forem 2 semanas, 3 semanas, um mês, você não pode parar. Só para lembrar também que as bactérias, então, elas conseguem essas resistências ou por mutação do próprio DNA, que a gente chama de DNA nativo, ou através pela introdução de um DNA estranho, que a gente costuma chamar de gene de resistência. Beleza, então tá, você tá lá multiresistente aos antibióticos e começa aquela coisa de multiresistência. Pessoal, lembrando que isso são casos raros, não quer dizer que acontece com qualquer um, tá? Eu só tô dando alguns tipos de exemplos de como as bactérias elas acabam ficando resistentes, né? Pra gente poder entender um pouco como é que isso funciona. Que tipo de superbactérias que a gente tem hoje em dia? Bom, a gente tem uma série de bactérias que a gente já conhece que são super resistentes. A KPC é uma. Aqui atrás, ó, que vocês estão vendo aqui no fundo, isso aqui são os Staphylococcus aureus. E um dos tipos de superbactérias mais conhecidos, a gente tem vários artigos na literatura falando sobre, que é uma coisa, é uma resistência muito grave, é então a MRSA, ou MRSA, ou MARSA, cada um chama de um jeito. Eu prefiro chamar de MRSA porque eu acho MARSA um nome muito feio, né? Parece nome de inseto voador, não sei. E aí, então, a MARSA, ou MRSA, essa sigla, ela é referente a estafilococcus resistentes à meticilina. A meticilina é um antibiótico bem antigo, ele é lá de 1960. Para vocês terem uma ideia, em 1960 a meticilina ela foi introduzida para uso clínico. E já em 1961 a gente já teve o primeiro caso de resistência, ou seja, é muito rápido. Principalmente antigamente que a gente não tinha muito conhecimento. MRSA ou qualquer outro tipo de superbactérias, elas são muito encontradas em ambiente hospitalar. Essa resistência à meticilina, que a gente chama hoje de MRSA dos Staphylococcus aureus especificamente, deve a uma alteração de proteína ligadoras à penicilina. Basicamente o que acontece é que o antibiótico ele não consegue penetrar na bactéria. Começa a ter uma dificuldade muito grande no receptor do antibiótico. Não tem como chegar lá e ser eficiente. Temos essa MRSA que não podemos tratar com meticilina. E aí, o que a gente faz? Começaram a tratar essa galera que tinha MRSA com vancomicina. E foi, até que resistência à vancomicina, que a gente chama de VRSA. Staphylococcus aureus resistente à vancomicina. Existem 3 tipos de VRSA, suscetível, intermediário e resistente, mas eu não vou entrar em detalhes específicos disso, até porque ia deixar o vídeo muito longo e muito específico, que não é o caso. E pessoal, mais a título de curiosidade, como eu disse, eu não quero ser muito técnico, o VRSA ele tem 2 tipos de mecanismos de resistência. Um deles é que ele aumenta a espessura da membrana e acaba dificultando então a penetração do antibiótico. E outro tipo também de resistência do VRSA é que a bactéria não satisfeita em aumentar a membrana, ela também pode pegar resistência de outra bactéria, que é o caso do VRSA, ele também tem isso. Ela acaba adquirindo essa resistência através de conjugação de um plasmídio. Um plasmídio carrega a resistência de uma bactéria para ela, né? No caso, essa bactéria é Enterococcus fecalis. Mas aí você me pergunta, como é que a gente sabe que uma bactéria é multiresistente ou não? Vou puxar agora a sardinha pro meu lado, né, o lado biomédico, analista clínico. Bom, sem o laboratório você não tem nada, queridos. Digamos então que uma pessoa tá lá com algum tipo de problema na pele, normalmente Staphylococcus aureus, ele acomete bastante a pele, né, muitas feridas, e o médico desconfia que aquilo pode ser bacteriano. Faz a coleta, o médico, ou o técnico, ou o enfermeiro faz aquela coleta no swab e manda pro laboratório. No laboratório a gente vai receber aquela amostra, nesse caso que você tem então uma amostra lá de uma ferida, numa pele e tal, você vai pegar aquele swab e a gente vai fazer então o isolamento daquela bactéria, não daquela bactéria porque a gente ainda não sabe se é bactéria, mas daquela amostra. Então a gente pega uma placa de agar, e dependendo do tipo de secreção e dependendo de que tipo de bactéria você acha que pode ser, você vai usar um tipo de agar diferente, e a gente passa lá, faz toda a parte de inoculação, a gente vai esperar ver o crescimento, se há crescimento bacteriano ou não. Depois da gente ver se houve algum tipo de crescimento, a gente vai então para uma parte, a gente faz testes bioquímicos, né, que a gente chama para fazer então a identificação daquela bactéria, saber se ela é uma gram positiva, se ela é uma gram negativa. Aí digamos que você fez todos os testes necessários e você viu que aquela bactéria então é um Staphylococcus aureus. Aí é que vem a segunda parte, que a gente faz um antibiograma. Antibiograma, para quem não conhece, é um exame que a gente faz, onde a gente coloca disquinhos, né, de antibiótico, cada disquinho assim, né, desse tamanho assim, contém um antibiótico, e a gente pega aquela bactéria isolada que a gente já identificou, né, faz de novo, a gente semeia a placa, vai colocando os disquinhos, quantos precisarem para o tipo de bactéria que você está querendo ver ali, né? Como eu já disse, cada tipo de bactéria vão ser testados diferentes tipos de antibióticos, não são todos iguais para todos os tipos de bactéria. Você então vai ver se tem resistência, se não tem resistência, depois de ter passado um certo tempo para ver o que aconteceu realmente no antibiograma. Quando a bactéria ela é sensível àquele antibiótico, ela forma um halo, né? Um halozinho assim. E através daquele halo,
a gente consegue então medir e ver se é resistente ou não, de acordo com uma tabela que cada laboratório tem, mas normalmente a gente segue o CLSI, que é um padrão internacional. Digamos então, se para uma MRSA é que você fez todos os tipos de antibiograma e viu que tinha uma resistência. Normalmente o que acontece nesse tipo de caso, se a gente desconfia que é uma superbactéria, que como eu disse não é uma coisa comum, vários microbiologistas, professores meus que trabalham com bacteriologia há muito tempo, com bancada, nunca viram um caso de superbactéria. Pra vocês terem ideia, os caras estão lá há 15 anos trabalhando e nunca veio isso, ou seja, de novo, pessoal, é um caso muito raro e não é comum, não é rotina no laboratório. Mas se aparecesse, o que a gente faria, né? Depois de você saber que aquela bactéria é um Staphylococcus aureus e ela está resistente a uma série de antibióticos que podem, então, sugerir então, um mecanismo de resistência RSA, por exemplo, a gente começa, então, a fazer um outro tipo de análise. A gente acaba usando um outro tipo de técnica através de concentração inibitória mínima, que, de novo, também é um tipo de antibiograma, né? Muito mais caro, é óbvio, mas é o padrão ouro, para a gente saber, então, qual é o tipo de bactéria que a gente está lidando ali. De novo, dependendo de certos valores que a gente tem no CLSI, a gente vai saber se aquela bactéria realmente é uma MRSA ou não é. E você, às vezes, vai usar um tipo de agar diferente para fazer crescimento daquela bactéria, fazer contagem de colônias. Então, depois de uma série de fatores, você vai identificar que ela é uma MRSA, por exemplo. No caso da VRSA, também é bem parecido, só que a gente tem uma vantagem no VRSA, é que digamos, aquela pessoa que tem MRSA, ela não está respondendo mais ao tratamento, e isso é mau sinal, e é um sinal para que pode ser uma resistência à vancomicina, por exemplo. De novo, e a gente faz concentração inibitória mínima, vários outros tipos de testes para ver se é um VRSA ou se é uma Visa, né, que seria intermediária, e aí no final de tudo isso a gente apresenta um laudo. Bom, galera, depois de todas essas explicações de bactérias, antibióticos, que tipo de antibiótico, vocês já sabem que existem diferentes tipos de antibióticos para diferentes tipos de bactérias e grupos de bactérias. Então eu resolvi falar agora um pouco sobre essa notícia que a gente teve recentemente, em vários lugares fazendo, é o fim do mundo, prepare-se para morrer. Não, galera, realmente é uma coisa muito séria que a gente vai falar agora, que foi o caso que há um mecanismo de resistência. O último antibiótico da lista era usado para tratar bactérias que eram multiresistentes. Essa droga, né, esse antibiótico é a colistina, não é a coristina D do que você toma aí para resfriado e coriza. Antes de dar essa notícia, eu já tinha lido em alguns artigos que eles falam sobre de updates do CDC. Eles acabavam evitando um pouco o uso dessa colistina, primeiro porque ela é muito forte, né? E ela acabava dando alguns problemas renais, se eu não me engano. Eles acham que é um mecanismo bem parecido com o que eu citei pra vocês sobre a VRSA, né? Aquela coisa da conjugação do plasmídio. E por que a colistina, pessoal, ela é bem usada? Primeiro porque é uma droga, um antibiótico muito antigo. Por ser um antibiótico muito antigo, a colistina é barata. Por ser também muito barata, ela acaba sendo usada loucamente em animais, principalmente na China. E aí tem esse uso maluco. O porco transmite pro outro, que transmite pro outro, e começa aquela coisa, até uma hora que viu, transmitiu para um ser humano. Acabei não citando, mas a gente pode também ganhar resistência através de alimentação. Pessoal, agora vocês imaginem a situação. É na China. Cara, tem gente pra caramba. E deve ter animal pra caramba, pra não falar outra palavra que rima com baralho. E ninguém sabe quem já tem essa resistência ou não, como é que vai transmitir ou não. Então, é uma coisa que o pessoal tá bem preocupado. O que a gente vai fazer? Bom, nada. Basicamente, a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer. Primeiro a gente tem que ver se vão ter outros relatos de casos a esse tipo de resistência à colistina. Quem sabe logo a gente vai ter uma droga que substitua, quem sabe é uma coisa muito isolada, ainda não dá pra saber, mas já podemos falar que nosso estoque de antibiótico acabou. Bom, pessoal, eu vou acabando por aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. De novo, eu espero que eu não tenha deixado esse vídeo tão técnico e nem deixado esse vídeo tão básico. E eu aceito sugestões de próximos vídeos, quero muito fazer mais vídeos assim. E se você também gosta de ciência, pessoal, volto a relembrar pra vocês que eu tenho o meu podcast de ciência, o Biomedcast. Eu sempre esqueço um pouco de falar aqui nele, eu vou deixar aqui o link. A gente não fala só sobre biomedicina, mas a gente também fala sobre ciência lá. Então se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre ciência, você pode me encontrar lá também, né? E não esqueçam também de votar na AppTrack essa semana e todas essas semanas, porque eles precisam do seu voto, né? Eu vou deixar aqui o link de novo. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, pessoal. Sigam lá no Snapchat, estou bem ativo no Snapchat, pode ter certeza. E a gente se vê por aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!